Nesta semana, o Mídia News entrevista o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, o Coronel Cláudio Fernando Tinoco. Tinoco tem 26 anos de serviço na PM e possui o desafio de combater a onda crescente de criminalidade no estado. Obrigado pela presença, comandante. Eu que agradeço, pelo convite. Em nome de todos os policiais militares do estado de Mato Grosso, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da segurança pública do nosso estado. Comandante, a gente vai começar essa entrevista falando um pouquinho dos números do programa Tolerância Zero, que foi um programa lançado no ano passado pelo governador Mauro Mendes, que tem feito combate aí ao crime organizado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse programa e também os dados recentes, questão de homicídio, de prisões, furtos, roubos aqui em Mato Grosso. O programa Tolerância Zero está completando aí 5 meses. São 5 meses de operações diárias realizadas pela Polícia Militar, pelas demais forças de segurança. É um programa que é liderado, chefiado pelo próprio governador Mauro Mendes, pelo secretário Rovelli e pelos chefes, diretores das instituições e conta com a participação, com o comprometimento de todos os integrantes das forças de segurança. Em especial em relação à Polícia Militar, nós temos aí nos 4 cantos do estado policiais militares realizando operação todos os dias, com o objetivo de servir a população mato-grossense da melhor forma possível. Com relação aos resultados, nós podemos destacar resultados expressivos, que mostram uma tendência que nós estamos caminhando para um local mais seguro. É uma estratégia que nos leva para uma qualidade de vida melhor, mas sabemos que o crime ele muda todos os dias, e nós temos que traçar sempre novas estratégias. Citando como exemplo os resultados, nós podemos dar o exemplo aqui na redução de 35% de homicídio dentro do estado. Isso é importantíssimo, é um resultado importante que nos leva a crer que as ações que são realizadas diariamente, elas estão impactando sim na segurança pública do estado de Mato Grosso. A partir do momento que se implementou o programa Tolerância Zero, nós temos resultados expressivos. Temos resultados expressivos também com relação aos roubos, que nós temos aí cerca de 30%, alguns meses bateu 40%. Isso vem numa variável, mas vem numa variável importante, demonstrando que realmente essas ações realizadas em todo o estado, de forma integrada, têm trazido para a população e para o estado uma condição de que nós estamos caminhando para a construção de um legado, de uma nova roupagem para a segurança pública dentro do estado de Mato Grosso. E esse programa vai continuar, comandante? Sim, esse programa ele continua. A cada dia nós nos sentimos mais motivados. Por quê? Porque nós temos uma ação de unidade, uma ação de governo em que todos estão muito motivados a trazer resultados positivos e a termos um estado seguro. Quando eu digo isso, a gente pode citar exemplo em vários aspectos. Se eu levar o programa Tolerância Zero para o campo, nós temos aí a Tolerância Zero contra as ocupações ilegais de terra, que já estão aí em 54 tentativas frustradas dentro do estado de Mato Grosso, em que as forças de segurança agiram de forma muito rápida e evitaram que a cadeia produtiva do estado de Mato Grosso fosse quebrada. Nós sabemos que o nosso estado é movido pelo agro. E se o estado não tomasse a iniciativa de trazer soluções rápidas para que o crime organizado e para as pessoas que também quisessem ocupar legalmente uma terra e causasse um prejuízo no campo, pudesse estar fazendo isso todos os dias, nós não teríamos a força do agro que o Mato Grosso tem. Então é mais uma área do programa Tolerância Zero que tem tido muita efetividade dentro do estado de Mato Grosso. E com relação, quando a gente fala o efetivo da PM para atuar nesse programa, e atuar em outras frentes também, que a gente sabe que a Polícia Militar tem a inteligência, tem todo o setor de apuração, eu ia falar GAECO, mas na verdade não, é o BOP, Rotan, todas essas funções. Tem sido suficiente para combater a criminalidade aqui no estado? Olha, o estado do Mato Grosso ele cresce muito. A gente sabe o tamanho do crescimento desse estado, algumas cidades crescem até mais do que a média nacional. E a questão dos recursos humanos é uma questão importantíssima, mas neste momento novas tecnologias estão sendo implementadas também
na questão da segurança pública. Eu cito como exemplo a questão do programa Vigia Mais Mato Grosso, que são câmaras, né, que foram instaladas aí em parcerias com o município. O governo do estado adquiriu essas câmaras, distribuiu, fez a parceria com os municípios. Essas câmeras, elas dão a disponibilidade de imagens por mais de 10 dias para o profissional, para o operador de segurança pública, para que ele possa revisitar fatos que aconteceram, e isso tudo codificado para que ela possa servir de uma prova muito sólida para o inquérito policial, para a investigação, bem como também para que possa acompanhar situações que estejam acontecendo naquele momento. Podemos citar, por exemplo, na Arena Pantanal, nós temos ali uma prova de conceito, uma estratégia que roda ali, que já tirou de circulação 26, se eu não me engano, 26 pessoas com mandado de prisão que estavam adentrando ali. Então, a tecnologia a favor também das forças de segurança, equipamentos bons, equipamentos eficientes, né, ambiente de trabalho melhores, né? Hoje o governo investe muito na questão do ambiente de trabalho. Nós estamos estimulando muito os nossos profissionais para que eles possam fazer planejamentos e executar melhorias dentro do seu ambiente de trabalho. Isso melhora o quê? A qualidade de prestação do serviço. Com relação ao ingresso de policiais, recentemente nós tivemos aí, o ano passado, o ano retrasado, o ingresso de cerca de 500 policiais militares que formaram e foram disponibilizados para o interior do estado. Isso representou muito para a segurança pública do estado, porque há muito tempo, ou melhor ainda dizendo, nunca havia se feito um concurso e disponibilizado todos esses profissionais para o interior do estado. Nós tínhamos unidades que tinham 3 policiais, 4 policiais. Isso enfraquecia muito até o policiamento da capital, porque tinha que mandar reforço. Então agora, como eles estão lá, eles podem realizar um trabalho mais eficiente. E agora, né, por último, nós temos aí um ingresso de mais 30 alunos oficiais para a Polícia Militar e mais 200 alunos soldados, que todos eles já estão realizando o período de formação. Tá certo. Comandante, uma pesquisa recentemente divulgada mostra que 29% dos brasileiros citam a violência como o maior problema no Brasil. Se é o problema tão óbvio, está no dia a dia de todo mundo, e falta ajustar as leis penais, né, que atualmente a gente considera como frouxas. O governador Mauro Mendes fala sobre isso, e que ultrapassadas, na sua opinião, elas levam à impunidade? Sim, na minha opinião, levam sim. Nós podemos citar aqui, por exemplo, as audiências de custódias, né? Eu estive olhando alguns dados de 1.700.000 audiências que aconteceram no último período, cerca de 600.000 pessoas que foram conduzidas, elas foram libertadas na audiência de custódia, né? Só passaram pela audiência de custódia. E isso, para a sociedade, para o trabalhador, isso realmente causa uma descrença. É algo que a gente precisa rever. Nós precisamos ter critérios objetivos, critérios que venham realmente garantir a ordem pública. Eu acho que o objetivo o principal, a defesa da vítima. Quando que a vítima vai ser ouvida? Quer dizer, o criminoso ele é ouvido imediatamente, ele fala o que quiser do policial militar, ele pode acusar o profissional de segurança, ele não paga se ele estiver fazendo uma acusação falsa, e muitas das vezes sai antes do profissional de segurança, né, que o conduziu da delegacia. Então isso é uma inversão de valores, né, em que o Estado emprega muito recurso que poderia ser revertido para a educação, para a saúde. Então, realmente, nós temos que mudar as leis, né? E a vítima? Eu volto a perguntar, e a vítima? Como a vítima encara tudo isso? Causa descrença? Causa descrença, né? Nós, profissionais de segurança, a gente procura se motivar todos os dias, a gente procura olhar para o cidadão de bem, olhar para quem está querendo produzir e procurar todos os dias desenvolver o nosso trabalho, né? Mas não é fácil, porque se você olhar qual que é a profissão que às vezes coloca em risco a própria vida, em muitas e muitas ocorrências, e você vê aquela pessoa por várias vezes, como se fosse num looping, passando por diversas ocorrências e muitas vezes
não recebe nenhuma condenação, né, e passa por muitas e muitas vezes cometendo até mesmo o mesmo crime. Então nós temos que criar, sim, eu entendo que a lei precisa ser reformulada, né, o Congresso, a Câmara Federal, o Judiciário, as polícias, nós precisamos aí nos unir em prol da sociedade e temos que ter leis, sim, mais duras, leis que sejam aplicadas de forma imediata para que haja uma punição e as pessoas, né, essas pessoas mal intencionadas parem de cometer. Se o senhor deu o exemplo da audiência de custódia, o senhor é contra? Olha só, né, no modelo que está, sim. Eu acho que o direito, eu acho que tudo deve evoluir dentro de um Estado democrático. Mas do jeito que ela é posicionada, sim. Como que seria, né, o ideal? O ideal como era antigamente. Né? Como era antigamente, parece que você tinha mais rigidez na aplicação da pena. Então, quando você passa por uma conduta, por um processo em que só o criminoso é ouvido, né, então ele está sendo colocado numa condição favorável. Então, para que isso aconteça, eu entendo que quem o conduziu também deve ser ouvido. Mais importante ainda, a vítima tem que ser ouvida. O objetivo principal de um Estado democrático de direito é a vítima, nesse caso. Não quem cometeu o crime. Então, quer dizer, todo mundo está em descrédito. A vítima está em descrédito. Então, é algo muito preocupante. Por isso que eu digo, nós temos que criar o quê? Critérios objetivos para que o juiz possa julgar com segurança e todo o sistema de justiça, né, tenha segurança de critérios objetivos a respeito do que é a preservação da ordem pública. Porque hoje, quando uma pessoa comete um crime simples, muitas vezes fala, cometeu um simples furto, mas hoje ela não age mais isoladamente como ela agia lá atrás. Hoje a maioria dos crimes são cometidos por pessoas que são faccionadas. Então existe facções coordenando várias ações. E a justiça ela tem que aprender a se coordenar também, para que a gente possa combater com mais eficácia, que nós tenhamos um remédio mais eficaz, né? Até para que esses recursos volumosos aplicados na segurança pública possam ser aplicados na educação, por exemplo. E como que é para a PM, comandante, estar nessa linha de frente, né, no combate ao crime, ter que lidar com essa realidade de prender e ver a justiça soltando? Nós temos que todos os dias planejar, trazer soluções rápidas, né, para que a gente possa buscar manter a ordem pública. Nós sabemos, a gente conversa muito com promotores, com juízes, com delegados, e todos têm a mesma sensação da necessidade de termos, a maioria, né, que a gente conversa, tem a sensação e a necessidade de termos critérios mais objetivos, até para que essas pessoas possam ser condenadas, né, e que não haja tanta reincidência, que não haja esse número vultuoso de reincidência, né, e você está refazendo diariamente aquele serviço. É um descrédito muito grande. Né? É frustrante, né? Às vezes a pessoa, você vai lá e ele já prendeu ele mais 5, 6 vezes e ele está lá de novo. É frustrante e assim, até para a própria pessoa que está cometendo o crime. Às vezes ela poderia mudar se ela soubesse que há uma penalidade forte, que há uma penalidade que realmente irá levá-la à necessidade de mudança. Então, todo o sistema jurídico, todo o sistema de segurança, ele cai por terra. E as pessoas não passam a não se importar mais. Acreditam na impunidade. Acreditam na impunidade. A palavra certa é impunidade. E vão surgindo outros crimes. Vão surgindo outros crimes, outras modalidades, né, dos criminosos, de influenciar a sociedade. Nós tivemos aí uma ação muito forte do governo do Estado contra as extorsões, um crime que que tem ainda, lógico, tem ainda, que estava acelerando muito dentro da sociedade, aqui na Baixada Cuiabana, que tem como principal alicerce o medo.
né? Com base nessas informações, foi criado o 181, no mês de março, em que as pessoas podem estar entrando em contato com a Secretaria de Segurança através do CIOSP, uma ligação criptografada, né? Uma ligação em que o anonimato das pessoas representa uma importância muito grande para quem está realizando a denúncia, né? As pessoas podem fazer a denúncia através do 181 ou através de um site, né? De um e-mail, tudo é criptografado. Essas informações são passadas para uma delegacia especializada, ou se for algo que esteja acontecendo naquele momento, é repassado para uma guarnição ou da Polícia Militar ou da Polícia Judiciária Civil para que se tome providências. Então, nós temos também a questão das rotas de tráfico dentro do estado de Mato Grosso, em que através do programa Vigia Mais Mato Grosso e através das diversas estratégias, tanto de inteligência artificial, tanto de alguns programas e da expertise de nossos profissionais, a gente tem procurado combater os criminosos que não só usam o estado de Mato Grosso, como tentam usar o estado como rota, mas também para distribuir também na nossa região. Então, assim, nós temos procurado, né, várias estratégias todos os dias para poder combater o crime da melhor forma possível. E na sua opinião, comandante, por que o Congresso demora tanto para se discutir uma adequação na legislação penal? Será que é medo porque eles cometem crimes também? Eu acredito que o Congresso ele representa o Estado democrático. Existem muitas ideias, mas nós temos que entender o clamor da sociedade. Hoje, se a gente, como você bem disse no início dessa entrevista, né, uma das maiores preocupações da sociedade é a segurança pública. Então, todos que estão ali representam o povo. Então, é um assunto que nós temos que debater, sim. Uma entrevista como essa, nossa, aqui, é de suma importância, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão refletir sobre o que a gente está comentando aqui, falando aqui, da importância da gente revisitar essas leis, né, e que a gente possa, eu digo, da questão dos recursos que são implementados na segurança pública, porque são recursos consideráveis, que poderiam estar sendo aplicados na educação e na saúde e no desenvolvimento de pessoas. E através de leis, se essas leis fossem mais fortes, mais firmes, né? São recursos volumosos. Então, assim, é algo que realmente tem que partir de nós, tem que partir do povo, né? A conscientização da necessidade, né, de nós estarmos aí, sempre estarmos falando sobre isso e, com certeza, apoiarmos no que for necessário para que nós tenhamos leis mais firmes, leis mais rígidas e que realmente possa tirar essas pessoas de circulação. Nessa discussão, o senhor defende, por exemplo, uma pena de morte no Brasil? Olha, eu defendo o Estado democrático de direito, né? A pena de morte é algo que não é previsto no Brasil. Logicamente que a gente vê tantas atrocidades acontecendo, né, que a gente pensa assim, olha, talvez se acontecesse seria a melhor opção, né, uma pena perpétua, uma pena que chegasse assim ao limite máximo, né? Mas eu entendo que falar de pena de morte é algo que tem que ser discutido, muito bem discutido, não é algo simples de se falar. Mas penas maiores, eu entendo sim que de imediato a gente deveria colocar dentro do nosso país, né? Nós vimos um crime bárbaro, 2 crimes bárbaros que aconteceram aqui em Cuiabá nos últimos dias. Recentemente, um crime que quando irradiou na rede policial, todos nós ficamos muito preocupados, porque não é algo comum de se acontecer um roubo à residência. A partir do momento que observamos o encaminhar daquela ocorrência, nós vimos que tinha algo errado ali, e todos se preocuparam muito. O próprio governador Mauro Mendes, o secretário Rovelli, né, todos determinando, né, as nossas equipes, todas foram deslocadas para aquela região, para que nós pudéssemos dar uma resposta mais rápida possível. Nosso objetivo principal ali era encontrar aquela jovem com vida,
Nós esperávamos muito conseguir abordar aqueles indivíduos ou encontrá-la com vida. Esse era o nosso maior objetivo. Infelizmente, não tivemos essa oportunidade, mas, por um outro lado, nós podemos observar o quanto as forças de segurança aqui do estado de Mato Grosso estão preparadas, que tanto naquele primeiro caso da mãe gestante, quanto nesse segundo caso, rapidamente, a princípio, todos os suspeitos, a princípio, porque o caso está em investigação ainda, já foram apresentados à justiça, e eu espero que as nossas leis possam imputar a eles a pena máxima a respeito do crime que cometeram. Outra polêmica que a gente está discutindo aqui atualmente no estado com relação à segurança pública é os mercadinhos nos presídios. Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Olha, os mercadinhos no presídio não é uma pauta específica minha, da Polícia Militar, mas assim, eu tenho uma opinião que aquelas pessoas que estão ali presas, elas devem receber os mantimentos básicos para que possam manter dentro do presídio com a condição básica e necessária para que se mantenham ali até cumprir a sua pena. Agora, toda e qualquer regalia dentro de um presídio, eu sou totalmente desfavorável. E parabenizo as forças de segurança que agiram com rigidez e mudaram em muito o cenário dos presídios dentro do estado de Mato Grosso. O senhor acha que esses privilégios, ele estimulam a bandidagem? Com certeza, com certeza. Eu acho que ninguém está dentro de presídio para ter privilégio nenhum. Quem tem que ter privilégio é a vítima. Essa sim tem que ter privilégio. Pergunto para você, você já viu alguma vítima ter privilégio? Não, né? Então para que bandido vai ter? Certo. O governador, falou muito que as facções usam esses mercadinhos para lavar dinheiro ali, né? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O senhor tem conhecimento dessas informações? Olha, eu tenho alguns informes, a respeito desse assunto. Eu tive trabalhando na Secretaria de Segurança por 2 anos, acompanhei um pouco, e haviam vários informes a respeito disso, dessa movimentação, que com certeza está sendo apurada pela Polícia Judiciária Civil, e caso se concretize, para que as pessoas que tenham cometido, ou que cometeram, ou estejam cometendo em algum momento esse crime, possam ser responsabilizadas. Certo. No início da nossa entrevista, a gente estava falando sobre o Tolerância Zero, comandante, e a gente relata muito na imprensa a questão do assistencialismo que essas facções promovem aqui no estado e acabam cooptando jovens, crianças, né? O senhor teme que essas facções, elas substituam o estado? O estado de Mato Grosso, ele possui uma série de programas sociais. Nós temos aí programas relevantes conduzidos pela primeira-dama do estado de Mato Grosso, Dona Virgínia Mendes, juntamente com a secretária Graziele. São os programas Ser Família, que a gente vê realmente o desenvolvimento de pessoas, a busca de dar oportunidade para que essas pessoas possam se desenvolver. São programas que levam esperança. E estão em todas as partes do estado. Nós temos vários projetos, trazendo para a Polícia Militar, nós temos vários projetos sociais que também em parceria com a primeira-dama Virgínia Mendes, com a CETASC, com a Secretaria de Segurança Pública, procuram também levar a assistência e o desenvolvimento e esperança para muitos jovens e muitas pessoas. Mas com certeza, essa é uma estratégia das facções criminosas. E as nossas equipes, por diversas vezes, têm realizado a apreensão de vários sacolões, que essas pessoas estão procurando distribuir com a finalidade de ter pessoas ali amarradas a elas, de forma assistencial. São ações investigativas que a Polícia Judiciária Civil realiza com frequência no combate à entrega desses mantimentos, e a Polícia Militar também, através de sua inteligência, através dos batalhões, através das diversas unidades do estado de Mato Grosso, procuram combater. Como eu falei para você,
O crime ele procura usar diversas estratégias e as forças de segurança elas têm que procurar sempre estar um passo à frente, buscando soluções e agindo de forma rápida para que eles não venham se consolidar em determinada estratégia de avanço. O senhor citou a questão dos programas sociais, mas ainda acredita que falta chegar mais na ponta, né, para que essas pessoas não precisem. Porque muitas vezes a gente condena quem recebe o sacolão, mas a gente não sabe o que essa pessoa está passando, né? Falta educação, falta emprego, falta saúde, falta saneamento básico e fica à mercê. E aí você recebe uma doação, como que você vai recusar? Olha, muitas vezes o que acontece? O crime ele avança tanto que às vezes eles até obrigam essas pessoas a aceitarem. Eu acredito que grande parte da população mato-grossense são pessoas de bem, né? E eu acredito que, às vezes, o cenário em que se encontravam as obrigavam a ter esse tipo de acesso, né? E eu tenho certeza que acredito muito nos projetos sociais do Estado, né, das forças de segurança, dos municípios. Eu conheço muitos municípios, né, que ofertam e procuram disponibilizar vários projetos sociais, mas muitas vezes as pessoas não querem ou às vezes estão num ambiente, né, que precisam também tomar uma decisão para procurar o caminho certo. O estado de Mato Grosso é um estado que cresce muito, existe uma oferta de emprego muito grande, e por isso os projetos sociais do Ser Família, os projetos sociais da Polícia Militar, às vezes até na maioria das vezes procuram capacitar as pessoas para que elas possam aproveitar o estado de oportunidade que existe dentro do estado de Mato Grosso, no sentido de desenvolver várias funções. Muitos empregos que existem aqui no estado são ocupados por pessoas que vêm de fora. Uhum. Né? Então, nós vivemos, graças a Deus, num lugar, né, num estado em que há muitas oportunidades. Cabe a nós estimularmos o desenvolvimento das pessoas e que as pessoas também se conscientizem que as facções criminosas não querem as ajudá-las, eles querem as aprisioná-las. Certo, comandante. Recentemente tivemos a prisão de policiais militares suspeitos de participação na morte de um advogado aqui, o Renato Neri, em Cuiabá. O senhor considera que esse tipo de conduta mancha a PM? Olha, essa condição ela ainda está sob investigação. A Polícia Judiciária Civil está conduzindo esse processo de investigação. Infelizmente, alguns policiais militares estão sendo investigados. Uhum. Neste momento, eu digo muito da importância da gente ter uma solução a respeito desse caso, porque eu entendo que tanto a família do advogado está sofrendo muito com tudo isso, e nós lamentamos muito a morte dele, quanto a família de alguns policiais militares que estão ali presos, estão passando por esse momento, né, de investigação. Essas famílias estão sofrendo também. Né? Então a gente entende da necessidade da conclusão dessa apuração para que a gente possa emitir algum valor, alguma fala, né, a respeito do assunto. Com relação à Polícia Militar, a respeito do caso envolvendo policiais, não só desse, mas como outros, eu entendo que toda instituição pode passar por momentos como esse, mas que não ofusca a grandeza da prestação de serviço da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Esse ano a Polícia Militar completa 190 anos. Se nós temos um Estado seguro, um Estado que possui uma agricultura forte, um Estado que vem se desenvolvendo mais do que muitos outros estados, é porque nós temos uma segurança pública forte também. Porque a segurança é um alicerce para o desenvolvimento. Então eu entendo que a Polícia Militar ela, tem realizado um grande trabalho para a sociedade. Fatos como esse, eu acredito que não é o primeiro, não gostaria que fosse, sim, mas poderá não ser o último.
e a importância de como nós estamos encarando essa situação, todas as medidas administrativas a respeito desse assunto que compete à Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Militar tem tomado. Da mesma forma, os demais setores administrativos também, no sentido de deixar tudo de muito transparente para que a sociedade possa observar. Falar, olha, nós temos uma Polícia Militar transparente, os fatos aconteceram, estão sendo apurados? Estão sendo apurados. Está aqui, a Corregedoria está acompanhando em todo momento, está disponível a trabalhar em parceria com o delegado responsável pelo caso, para que a gente possa realmente saber o que aconteceu. Certo. E não são policiais, mas são servidores do Estado que estiveram envolvidos em menos de 10 dias em 2 crimes chocantes aqui em Cuiabá. Um caso o senhor já citou, desse que aconteceu terça-feira, da adolescente morta, e o outro de um servidor, servidor ainda da Assembleia, né, que é concursado, que atirou e matou um morador de rua. O senhor acha que a sociedade está banalizando cada vez mais a vida? São situações realmente muito tristes, lamentável o que aconteceu. Eu entendo que os crimes acontecem desde a concepção da sociedade, desde quando fomos criados, acontecem crimes, pessoas cometem desvios de conduta, e por isso é importantíssimo que nós tenhamos leis que realmente venham, independente da instituição, independente da função, da condição social, que a pessoa realmente possa pagar pelos crimes que cometeram e que possam pagar de maneira rápida e com uma pena que realmente venha uma pena que seja legal, mas também que atinja o anseio da sociedade brasileira no sentido de punir de forma mais rígida as pessoas que venham cometer crimes dessa natureza. E é algo que a polícia não tem como agir antecipadamente, né, comandante? Por isso que é preciso realmente uma lei que impeça e talvez a pessoa coloque a mão na consciência e fala, não tem cabimento eu fazer isso, não vale a pena eu estragar a minha vida cometendo um crime tão bárbaro como esse, né? Com certeza. A polícia, ela realiza a Polícia Militar realiza um trabalho, um policiamento ostensivo, preventivo. Nós podemos observar, por exemplo, quando você prende uma pessoa, e não é difícil você achar, 10, 15 vezes, é porque as polícias e as forças de segurança estão realizando o seu trabalho com muita qualidade e muita eficiência. Agora, quando você vê pessoas cometendo crimes por diversas vezes, isso vai criando uma descrença na sociedade, de uma forma geral, e a sensação de impunidade, às vezes, isso faz com que a pessoa não pense 2 vezes antes de cometer um crime. Porque ela viu aquele vizinho, aquela pessoa cometeu um crime, já está solto, então muitas das vezes ela se sente à vontade. Fala, não, vou fazer que vai dar tudo certo. Mas graças a Deus, em especial nesses casos, não deu certo. As pessoas foram encaminhadas rapidamente à justiça. E eu digo novamente, eu peço a Deus e peço à justiça, as investigações que estão acontecendo aí, que essas pessoas sejam punidas de forma exemplar, para que crimes dessa natureza, e outros também não venham a acontecer em nosso estado, em nossa nação. A gente já está quase chegando ao final, comandante. Eu queria falar um pouquinho ali do Centro Histórico de Cuiabá, que infelizmente ainda é um antro de criminalidade. Por que a polícia não consegue dar segurança aos comerciantes e aos moradores da região? Olha só, como você falou, é algo que vem acontecendo há um bom tempo. Nós estamos com 150 dias de Operação Tolerância Zero. Nós temos ali uma condição muito complexa, que não é algo só de segurança pública e também não é algo só assistencial, não é algo só de desenvolvimento de pessoas, é algo muito complexo. Ali há necessidade de várias ações. Eu vejo que tanto o município quanto o Estado, têm feito esse papel, as forças de segurança também. Eu tenho mantido contato semanalmente ali com o comandante
da companhia que tem ali, bem como comandante da região de Cuiabá. Nós temos enviado reforços da cavalaria, reforços da equipe do raio, que são com as motos, das demais unidades especializadas. Tem sido feito um trabalho de reforço ali na região. Pelo município também a gente observa uma preocupação muito grande, feito um trabalho de reforço. Mas é lógico, existem pessoas ali, né, elas possuem o direito de ir e vir também. Sim. Então é algo muito complexo, né, que não querem, muitas das vezes, ajuda, não querem sair daquela região, né, então nós precisamos ir trabalhando, não podemos parar. Ali é um trabalho de resiliência, é um trabalho incansável que pode levar um tempo para que a gente mude aquela condição ali. Né? Nós, às vezes ali, em alguns momentos nós temos pessoas que precisam realmente de tratamento, que estão ali, pessoas que são criminosas, que precisam ser encaminhados para a justiça. Frequentemente a gente apreende pessoas ali, encaminha para a justiça. Então, como eu disse para você, a condição ali é uma condição complexa, que eu tenho observado uma ação muito forte do Estado, do município e das forças de segurança. Que vai se resolver de imediato, de forma instantânea? Não. Eu entendo que não. É algo de resiliência, que existe a necessidade de mantermos esse trabalho por um tempo, como está sendo feito, né? Principalmente na questão do reforço policial, tem sido feito constantemente. Já conversei com o comandante várias vezes, o comandante de lá. Falei, olha, as portas estão abertas aqui para que a gente possa realizar a ação que for necessária para garantir a segurança do centro comercial de Cuiabá. Falei, cara, se aqui não estiver bem, é complexo para nós. Sim. Então, tem o nosso compromisso de estarmos agindo ali de uma maneira muito forte, dentro da legalidade, em parceria, para que a gente possa realmente dar a tranquilidade para que os comerciantes e as pessoas que vão ali também realizar suas compras possam ir e vir sem uma preocupação terceira. O prefeito de Cuiabá, o Abílio, ele até gerou uma polêmica falando que poderia, sugerindo, na verdade, né, não distribuir comida para esses moradores de rua ali. É algo que o senhor concorda? Como o senhor vê isso? Olha, as políticas e as ações do prefeito Abílio, eu não dei comentar porque ele sabe quais são as estratégias que ele deve conduzir dentro da gestão dele do município. O que eu posso te dizer com relação à segurança pública, o prefeito Abílio esteve me visitando lá no Comando Geral, tratou de vários assuntos, em especial de várias operações na capital, né, para que a gente pudesse estar realizando ações em conjunto com o município. Né, ele esteve nos procurando também na Secretaria de Segurança e falando conosco para que eles pudessem aderir ao programa Vigia Mais Mato Grosso, né, que Cuiabá e Várzea Grande, dois importantes municípios do estado de Mato Grosso, não aderiram. Não tinham aderido ainda ao programa Vigia Mais Mato Grosso. E com a vinda do prefeito Abílio, né, a gente observa que ele já procurou a secretaria, já nos procurou para realizarmos um projeto em parceria ali. E eu tenho certeza que a parceria entre Estado e município, né, a parceria entre as instituições é a melhor estratégia para que a gente possa combater alguns crimes e algumas condições complexas como essa que acontece no Centro Histórico de Cuiabá. Mas o senhor acha que a distribuição de comida para essas pessoas acabam favorecendo que elas continuem naquele local? Olha, eu nunca participei da questão da distribuição de comida ali, eu não conheço como funciona isso no dia a dia ali. Eu entendo que muitas pessoas, vou falar como cidadão, muitas pessoas que estão ali às vezes precisam realmente de uma ajuda num determinado momento, né? Mas o mais importante é a mudança de mentalidade dessas pessoas. Eu trabalhei em outros municípios, não enfrentávamos à época uma condição como a gente vê ali, mas de uma maneira menor, a gente observava que muitas pessoas não queriam sair daquela condição. Então, existe muito a importância da mudança de mentalidade dessas pessoas, para que elas possam se enxergar, né, como cidadão, possam exercer a sua cidadania, possam voltar
ao seu ambiente familiar, muitas vezes, possam produzir e se sentir valorizados como ser humano, como cidadão, né, e possam seguir sua vida.